que ele tem uma agulhinha, né? Esse mosquito, ele tem na sua boca minúsculas serrinhas para poder sugar o nosso sangue. E ao sugar o nosso sangue, ele acaba nos contaminando, ele acaba contaminando as pessoas com um tipo de parasita. Na verdade são dois tipos, e esses parasitas eles causam o que é conhecido como a doença do sono. Alguém já ouviu falar sobre isso, a doença do sono? Também conhecida como trypanossomiase humana africana, ou seja, THA. Essa doença inicialmente ela não tem tratamento. Essa doença ela é normalmente fatal. Ela é normalmente fatal até que os médicos começaram a descobrir algumas maneiras de conseguir eliminar ou tratar essa doença. Essa doença ela pode ser causada por dois tipos diferentes de parasita. O primeiro parasita ele é chamado de rhodosiense e o segundo de gambiana. Esse segundo aí é o mais predominante. Ele é responsável por 95% dos casos, principalmente na África Ocidental. E leva vários anos para matar uma pessoa. A pessoa adquire esse tipo de parasita, e esse parasita, ao longo do tempo, ele vai danificando o sistema da pessoa, até que ele se instala no cérebro. E aí ele causa febre, causa mal-estar. A pessoa acaba dormindo e não acorda mais. Ela acaba dormindo e, após o sono ali, após alguns dias de sono, a pessoa acaba morrendo. O primeiro parasita, ele já mata a pessoa de uma forma mais rápida, tá? Ele mata a pessoa dentro de poucos meses. A pessoa adquiriu aquela doença, a pessoa não sabe que tem aquela doença, e dentro de poucos meses a pessoa acaba chegando a esse estágio final. Muitas vezes as pessoas descobrem que estão com essa doença pelos sintomas dela, que são sintomas muito parecidos com a gripe. Igual na época da pandemia, quem lembra que às vezes você tinha coriza, às vezes você estava com a garganta ruim, achava que era uma gripe, quando ia fazer o teste, acabava descobrindo que você estava com Covid. Essa doença ela também ataca o sistema nervoso da pessoa, tá? Ela acaba alterando um pouco a personalidade, ela causa confusão mental. A pessoa pode ter também problemas de coordenação motora, e isso vai começando com a baixa intensidade até alcançar intensidades mais graves, e a pessoa acaba aí iniciando esse sono que é chamado do sono da morte. A pessoa dorme, depois que dorme, a medicina não consegue reverter esse quadro de sono, fazendo com que a pessoa acaba ali vindo a óbito. A razão pela qual ela é chamada doença do sono, e por que ela é tão mortal, é porque ela se instala no cérebro, tá? E instalada ali no cérebro, primeiro esse parasita ele entra na corrente sanguínea. A depender do tipo de parasita, ele pode demorar meses ou anos para se instalar no cérebro. E uma vez instalado no cérebro, torna mais difícil ou quase impossível conseguir um tratamento para que a pessoa possa ser curada. O principal tratamento é uma proteína chamada apolipoproteína L1, e essa proteína ela é eficiente em matar esse parasita ainda no sangue, mas quando vai para o cérebro já se torna algo mais difícil. Então, esse parasita, ele acabou criando a habilidade de se automodificar, de maneira que quando ele entra na corrente sanguínea, o corpo cria anticorpo. Quando o corpo cria anticorpo para aquele tipo específico de vírus, ele sofre uma mutação, fazendo com que ele sobreviva mais tempo ali. Então, por isso que é uma doença que é difícil o nosso próprio corpo conseguir matar ela, porque quando o nosso corpo cria um anticorpo, ele muda. Aí o nosso corpo tenta criar um segundo anticorpo, aí ele vai mudando,
até que leva a pessoa a óbito aí nesse caminho aí. Nós também, irmãos, passamos por uma doença espiritual muito parecida com essa. A doença do sono espiritual, assim como essa doença do sono africano, ela pode nos levar a óbito espiritual, a morte espiritual, que é muito mais grave do que a morte física, a morte física. E assim como nessa doença, essa doença, esse sono espiritual, ele pode ser causado por 2 tipos de parasita. Um deles está lá em Romanos 13, 26, que é o pecado. Todos nós nascemos no pecado, todos nós pecamos. E o segundo parasita que pode causar essa doença espiritual é os cuidados que nós temos com esse mundo. As lutas, o dia a dia, a luta pela sobrevivência. Então, esses 2 tipos de parasitas aí, eles podem nos levar ao sono espiritual. O primeiro, o pecado em si, ele nos mata de uma maneira mais rápida, porque quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença de quem? De Deus. E se não pedirmos perdão e continuarmos longe da presença de Deus, espiritualmente nós morremos mais rápido. O segundo parasita, que são os cuidados com esse mundo, nos mata de uma maneira mais lenta. Às vezes nós não estamos em nenhum pecado aberto, mas ao longo do tempo, pela correria, em busca da sobrevivência, a gente deixa de ler a Bíblia, deixa de vir nos cultos, começa a orar menos e vamos morrendo espiritualmente ao longo de vários anos. Então nós precisamos ter muito cuidado com esses 2 tipos de parasita. E a proteína que nos ajuda a matar esse tipo de parasita é o estudo da palavra de Deus. O estudo da Bíblia é a proteína que nos ajuda a entender a nossa condição, e por entender a nossa condição, nós buscamos ali na proteína, que é a palavra de Deus, nós buscamos a comunhão com Deus. E é isso que esse que é o remédio para que a gente possa se livrar dessa doença espiritual. O problema é que muitas vezes essa doença ela não mostra para a gente os sintomas. Às vezes eu ou você estamos sofrendo desse tipo de problema, estamos sofrendo do sono espiritual e a gente não sabe que está nessa condição. E quem não sabe que está doente, normalmente não procura o médico. Se não procura o médico, não é diagnosticado. Se não é diagnosticado, não procura o tratamento. Se não faz o tratamento, a doença pode levar ao quê? Pode levar à morte. Os sintomas mais comuns, irmãos, dessa doença, do sono espiritual, é a mornidão, o desinteresse pela leitura da Bíblia, a falta de oração e o desânimo de ir à igreja. Esses são os sintomas mais comuns. Não quer dizer que não existam outros. Interessante que Jesus, na parábola das 10 virgens, lá em Mateus, capítulo 25, Jesus ele narra a história, e nessa história tem ainda incluído essa doença ali do sono, que ela nesse caso se tornou algo comum porque as noivas estavam aguardando o noivo, e por demorar, a Bíblia fala o quê? Que elas acabaram pegando no sono. E quando a gente lê no livro Parábola de Jesus isso daí, nós entendemos que as noivas são quem? Todos aqueles que aguardam Cristo. Então, quem é que está aguardando a volta de Cristo? Levanta a mão. Todos nós. Então, todos nós, nessa parábola, somos o quê? Somos o quê? As noivas. As virgens, né? E nessa parábola aqui aconteceu que todos o quê? Acabaram dormindo. Uma outra coisa interessante é que João, quando ele vai ali falar profeticamente das igrejas, ele chega em uma igreja que é representada pela igreja dos últimos dias,
E João ali traz também, no livro de Apocalipse, ele traz os sintomas da igreja de Laodiceia. E esses sintomas, eles são compatíveis com o sintoma da doença espiritual do sono. Uma igreja morna, uma igreja autossuficiente, uma igreja que tem aparência de estar vivendo a luz que conhece, mas na verdade não está vivendo de maneira íntegra, de maneira total aquilo da vida. Então esses dois contextos bíblicos, ele nos traz os sintomas dessas doenças que nós precisamos e vamos analisar hoje. Na Bíblia, irmãos, existem diversos versos nos convidando a despertar do sono. Existem vários versos convidando o povo de Deus a despertar do sono espiritual. Não é desse sono que a gente dorme todos os dias, não. Quando a gente procura estudar um pouco sobre o sono, nós aprendemos que o sono, ele possui alguns estágios, alguns níveis, tá? E nós vamos aqui estudar os 4 níveis do sono. E vamos fazer uma comparação com os níveis do sono físico, comparado com os níveis do sono espiritual. E o que você precisa fazer é identificar em que nível de sono você está. Tá certo? Porque segundo a parábola, todos acabam dormindo de uma certa forma. Os cuidados da vida, a luta, a gente acaba ali tirando aquele cochilo. Mas eu preciso identificar em que nível que eu estou. Então, estágio 1 do sono. Esse estágio 1 do sono, ele dura pouco tempo. É um sono leve, onde os batimentos cardíacos, a respiração e os movimentos dos olhos começam a ficar mais lentos. Quem tem filho aqui, quando coloca o filho para dormir, percebe isso. Abre a boca, os olhos ficam batendo mais lento, a respiração começa a ficar mais lenta. Esse é o nível 1 dos sonos. Esse é o estágio 1 do sono. É possível, nesse estágio 1 do sono, a criança ou o adulto ter algum espasmo. Parece que vai cair. Alguém passou por isso? Você está dormindo, parece que você vai cair. Então, esse é o nível 1 do sono. É possível que a pessoa se movimente um pouco na cama. É possível até que ela consiga abrir os olhos, tá? Essa fase 1 do sono, esse estágio 1 do sono, ele é relatado por Jesus quando apresenta a parábola das 10 virgens. Então, as noivas esperaram até um certo, as virgens esperaram até um certo ponto, né? E acabaram cochilando. E depois de pouco tempo ali, de algum tempo, o noivo chegou ali. E a gente sabe que 5 estavam preparadas e outras 5 não estavam. Então, essa primeira fase espiritual do sono, ela tem os seguintes sintomas. A pessoa que está passando por essa fase falta ocasionalmente, de vez em quando, nos cultos de quarta-feira, nas programações do sábado à tarde, nos trabalhos missionários e da assistência social. Devido à correria familiar, ela muitas vezes troca o momento do culto pela manhã ou pela tarde por uma oração rápida. Como não dá tempo, vamos ajoelhar e vamos orar. Essa pessoa também, às vezes, deixa de estudar a Bíblia e a lição em um dia ou outro, mas no dia seguinte acaba estudando no dia anterior e o desse dia. Essa pessoa que está passando pela fase 1 acaba diminuindo o tempo de oração, de comunhão que ela tem com Deus. E a pessoa se sente muito incomodada porque ela tem o desejo de fazer o culto todos os dias. Ela tem o desejo de estudar a lição todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, mas devido à correria do dia a dia, acaba que ela comete essas faltas aí. Então, esse é o estágio 1 do sono espiritual. E para essas pessoas, Deus, em Isaías capítulo 52, versículo 1, primeira parte, Deus tem um chamado para essas pessoas que estão passando por esse sono espiritual no estágio 1. O chamado é: desperte, desperte. Ó Sião,
Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Então, esse é o chamado para quem está passando pelo sono, estágio 1. Nós temos também o estágio 2 do sono. O estágio 2 é uma fase intermediária. Antes de chegar no sono mais profundo, o batimento cardíaco e a respiração diminuem ainda mais, os músculos relaxam mais, a temperatura corporal cai, o movimento dos olhos eles cessam e a pessoa começa a diminuir a atividade cerebral. E essa pessoa, ela começa ali a não ser mais influenciada por um estímulo externo. Se alguém chamar baixinho, se o ventilador for desligado, a pessoa não acorda mais pelos estímulos externos mais simples. Então, essa é a fase 2 do estágio do sono. Quando nós vamos para a fase 2 do sono espiritual, então as pessoas que estão passando por essa fase 2, ela agora ocasionalmente, de vez em quando, assiste o culto de quarta-feira. Perceberam a diferença da fase 1 para a fase 2? A fase 1, ela ocasionalmente perde. Agora ela ocasionalmente está presente nos cultos de quarta-feira, ou nos cultos, ou nas programações do sábado à tarde, programações missionárias, programações das Dorcas. De vez em quando agora ela consegue fazer o culto. Antes ela, quando não tinha tempo, orava. Agora ela faz o culto de vez em quando, ela está fazendo um culto. Quando não dá, ela sai de casa, né? E quando dá, ela faz. Ela estuda a Bíblia, a lição só no final de semana, ou na sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã, antes de vir para aqui. Outra característica, ela esquece algumas noites de orar, está tão cansado que chega em casa, toma banho, come e dorme sem orar. Acorda tão atrasado que às vezes não ora. E ela diminui nessa pessoa, diminui drasticamente o incômodo que ela tinha de estar afastado daquele ideal que é estar em comunhão com Deus. Então, a fase 1, nós sentimos um incômodo muito grande. Na fase 2, esse incômodo já diminui drasticamente. E para as pessoas que estão nessa fase 2, se esse é o seu caso, Deus tem um chamado. Apocalipse, capítulo 45, versículo 13, primeira parte, diz assim: eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Então, para você que se identificou nessa fase 2, saiba que Deus é Ele quem desperta você. É Ele quem te chama. E é Ele quem endireita os seus caminhos. Mas não termina por aí. A fase do sono. O sono tem 4 fases. Nós vamos para a fase 3, o estágio 3 do sono. Essa fase é conhecida como a fase do sono profundo, nos quais os músculos da pessoa relaxam completamente, o corpo fica menos sensível a barulhos mais altos, tá? Nessa fase a mente está totalmente desligada, mas ainda não existem os sonhos. Os sonhos é na última fase. No entanto, essa fase ela é muito importante porque é nessa fase que o corpo começa a fazer uma autorreparação. Quem trabalhou mentalmente vai descansar e vai ser regenerado. Quem trabalhou fisicamente também. É nessa fase que acontece aí a revigoração do corpo. Tá? Falando, a pessoa que está espiritualmente nessa terceira fase, a pessoa só assiste os cultos agora aos sábados. Não vem mais quarta, ocasionalmente. Domingo também não aparece pela igreja, mas ela só vem no dia de sábado. Mas nem é todo, é um sábado sim, um sábado não. Ela não participa mais de nenhuma programação missionária, não participa mais de recolta, não participa de grupos, não vai mais na casa de irmãos orar. Essa pessoa não realiza mais culto familiar, não estuda nem a Bíblia nem a lição, vem para a igreja e se alimenta de migalhas aqui, porque aqui a gente passa a lição,
e a pessoa acaba compreendendo superficialmente a lição que deveria ser estudada todos os dias. Essa pessoa também só lembra de orar a Deus quando está passando por dificuldade, quando alguma coisa ruim acontece, e às vezes ela nem ora, porque ela sente que Deus não vai ouvir a oração dela, porque ela está nessa condição. Essa pessoa, ela às vezes se sente injustiçada por Deus. Senhor, por que aconteceu isso? Será que é porque eu não dou mais os meus dízimos? Será que é porque eu não vou mais à igreja? Será que é porque eu não estudo mais a Bíblia? Essa pessoa, ela não sente mais um incômodo pela sua situação espiritual. Ela entende que ela precisa mudar. Ela espera que Deus algum dia mude a vida dela, que algum dia ela tenha um sentimento diferente para fazer uma decisão, mas ela não procura, ela não fica incomodada ou incomodado com essa situação que ela está. Então, essa é a fase 3 do sono espiritual. E para quem está nessa fase, Deus tem um chamado para você. Romanos 13, 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a. Então, se você acha que a sua vida espiritual se enquadra nessa fase 3, receba essa mensagem de Deus para você. Desperte do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós. A fase 4 e a última é a fase do sono chamado REM. É a fase onde as pessoas sonham. Nessa fase, que acontece normalmente na segunda metade da noite, ou seja, de meia-noite para frente, a partir das 3 da manhã, 4 horas, a pessoa, ela permanece com os olhos fechados, mas ela fica movimentando os olhos por debaixo da pálpebra. Essa pessoa começa a ter ondas cerebrais. Essa pessoa, a respiração dela se torna um pouco mais rápida, a frequência cardíaca e a pressão aumentam um pouco mais, porém os músculos estão paralisados. Ela está sonhando alguma coisa, mas os músculos não permitem que ela vivencie aquilo dali. É a fase 4. Quando a gente passa para a fase espiritual do sono, é aquela pessoa que não vai mais aos cultos. É aquela pessoa que visita a igreja quando alguém chama. É aquela pessoa que não sente mais vontade nem saudade de estar na presença de Deus. É aquela pessoa que perdeu a fé, perdeu a vontade de estar na comunhão dos irmãos, perdeu a vontade de estar na comunhão com Deus, não sente vontade de estudar a Bíblia, de ler a lição ou qualquer livro que fale sobre Deus. É a pessoa que sente que está longe de Deus, mas ela se auto-engana dizendo que aquilo dali é só uma fase e que vai passar, mas ela não sente vontade de voltar. Essa pessoa, ela sonha em um dia voltar a ser cristão. Ela lembra da época que ela era mais feliz, mas ela não tem forças para retornar à comunhão da igreja e de Deus. Ela não se acha merecedora da graça. Ela não ora porque ela sente que não vai ser ouvida. E muitas vezes ela se conforma nesse estado de uma tal maneira que ela acha que a vida dela está normal. E que é isso que é esse que vai ser o fim dela. O fim dela é aquele dali, é continuar naquela situação ali. Para essas pessoas, Deus tem um chamado em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para as pessoas que estão nessa condição aí, Cristo enxerga elas como mortos espiritualmente. Mas Deus não as abandona. Deus continua fazendo o convite. Desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Irmãos, em qual estágio você está? É no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3 ou no estágio 4? Essa análise não é para você fazer com seu irmão que não vem à igreja, com o primo seu que você chama, não. É para você analisar a sua vida espiritual. Você precisa identificar qual estágio que você está, para que você procure um antídoto, o tratamento e a cura para a doença espiritual do sono, que pode levar à morte. Se você está aqui hoje, é porque de certa forma Deus quer despertar você. De certa forma você ouviu o chamado de Deus para vir para a sua casa. E é nesse ponto da sua vida que acontece um problema chamado síndrome do modo soneca. Quantas vezes você já não ouviu o chamado de Deus na sua vida? Quantas vezes você já não ouviu um apelo aqui ao longo desse ano ou em outra igreja que você vai, chamando você ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida? Quantas vezes você não ouviu isso e você não foi atingido pela síndrome do modo soneca? Para os que são mais novos e não sabem, os nossos celulares têm a configuração do modo soneca. A configuração do modo soneca é quando você configura o seu despertador para aquela hora, ele toca e com apenas um clique você coloca o modo soneca para funcionar, ou seja, mais 5 minutos, ou mais 10 minutos, ou mais 15 minutos. E esse modo soneca faz com que promove você um auto-engano, porque você pensa que mais 5, mais 10 ou mais 15 minutos de sono vai lhe trazer um conforto físico melhor. E não, você acorda mais tarde, porque às vezes você faz isso 2, 3 vezes, você se atrasa para os compromissos que você tem e você não vê grande mudança no seu sono. E existem pessoas que são viciadas nisso. Às vezes eu faço isso no domingo. O meu celular está todo dia, para quem olhar domingo, hoje é domingo, eu coloco uma vez, coloco 2. Mas a gente vai se viciando às vezes, e todo dia a gente faz isso. Utiliza o modo soneca como uma forma de você dormir mais um pouquinho. E isso acontece principalmente entre os mais jovens, tá? Quando a gente leva essa síndrome da soneca para o nosso lado espiritual, o que é que significa isso? Deus nos chama a despertar, Deus nos faz um convite e a gente ativa o modo soneca. Senhor, daqui a alguns dias. Senhor, quando eu terminar a faculdade. Senhor, depois que eu casar, vai dar certo. Senhor, quando eu conseguir um emprego que não trabalhe no sábado. E nós fazemos isso, irmãos. Fazemos isso ao longo dos anos. E quando chega nessa época, a gente ainda pensa assim, não. Quando começar o ano, eu vou colocar o meu projeto de mudar de vida, de ter comunhão com Deus, de estudar a Bíblia todo dia, eu vou colocar para funcionar. Sempre deixamos para depois. Parece dieta de gordo. Dieta de gordo sempre vai começar quando? Segunda-feira, né? Sempre é na próxima segunda-feira. Então, essa síndrome do modo soneca tem levado muitas pessoas a uma condição mais complicada no estágio do sono. Às vezes a pessoa está no estágio 1. Deus chama, a pessoa coloca no modo soneca, ela vai para o estágio 2. Chega no estágio 2, Deus continua chamando, desperta que a tua salvação está mais próxima. E a pessoa continua colocando no modo soneca, deixando um pouco para depois. E vai para o 3 e vai para o 4, e chega num ponto da pessoa não sentir mais a necessidade de querer uma mudança. Chega a ponto dela não ouvir mais Jesus chamando ela para despertar. Queridos irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui desse mundo. Eu estava conversando com o Clóvis, com o Martinha,
que 3 pessoas morreram agora nesse final de ano lá em Goiânia, onde eu morei os últimos 10 anos. 3 idosos morreram lá em Roraima, onde eu moro. E em outubro eu fui visitar uma irmã lá. E a irmã falou: olha, quando você trouxer a sua esposa em janeiro, vocês vão almoçar aqui em casa. E essa irmã faleceu essa semana agora. Um outro caso era uma irmã que eu combinei, que eu tinha planejado ir visitar essa irmã. Porque ela gosta muito de frutas e a mãe dela acabou falecendo. Eu soube antes de ontem. E o terceiro caso foi uma irmã que estava muitos dias longe dos caminhos do Senhor. E ela ouviu o chamado, desperta. E ela chegou para o pastor Wagner Pires e falou: eu quero batizar. Eu estou sentindo Jesus incomodar o meu coração. Eu conheço essa verdade, eu já fui membro. Eu quero batizar. E o pastor falou assim: não, irmã, aguarde o próximo batismo. No ano que vem a irmã batiza com outras pessoas. Não, eu quero batizar, nem que seja sozinha. Eu quero batizar. E o pastor fez uma visita. O pastor fez algumas perguntas e entendeu que aquela irmã tinha todo o conhecimento da verdade. E a irmã batizou sozinha na Igreja da Fama no dia de sábado. Ela batizou, a família falou que aquela irmã estava feliz, que ela conseguiu realizar o sonho de batizar, porque ela ouviu o chamado de Deus: desperta, me aceita como teu Salvador. E ela não colocou no modo soneca, ela foi lá e batizou no sábado. Irmãos, na terça-feira, essa irmã descansou. Essa irmã morreu. Era o último chamado da vida dela. Ela não sabia que era o último, mas era o último chamado para despertar. Nós estamos terminando mais um ano. E mais uma vez Deus está chamando a mim e a você. Desperta. Desperta que a tua salvação está mais próxima. Desperta porque pode ser a tua última chance. Desperta porque eu te amo e quero te ver no céu. Jesus está no céu preparando uma grande festa. E muitos cristãos dizem por aí que ele está demorando a vir. Mas a demora de Jesus às vezes é por minha ou por sua culpa. Jesus não quer que nós nos percamos. Jesus não quer fazer a festa lá no céu. Irmãos, o céu não será o mesmo sem você. Quem é pai aqui sabe. Quando você faz uma festa em casa e está faltando um filho, pode ser que todo mundo ali não lembre daquele filho, mas o pai lembra. A festa não está completa para o pai, porque o pai sabe que aquele filho não está ali com ele. E Deus está esperando, está convidando, está insistindo, está clamando: desperta, porque Ele quer que eu e você participemos dessa festa lá no céu. Cuidado, irmãos, com a doença do sono espiritual. Cuidado com a síndrome da soneca, de deixar para depois, daqui a 5 minutos, daqui um dia, daqui 2, daqui 3, pode ser o último chamado que Deus está fazendo para nós. E Deus nos ama tanto, irmãos, nos ama tanto a mim e a você, nos ama de tal forma que, além de dar o filho dele, Deus está guardando a sua resposta. Deus está guardando que eu, que você, que nós assumamos uma posição de entrega completa das nossas vidas. Irmãos, quem não se entregar completamente para Jesus, não estará salvo. Nós precisamos nos entregar completamente, porque quase salvo é totalmente perdido. Ainda falta algo para eu e para você consagrar a Deus. Ainda falta algo para nós nos entregarmos completamente. E hoje, nessa manhã, Jesus convida você a fazer essa entrega. Essa entrega ela é pessoal. Eu não posso fazer pela minha esposa. Você não pode fazer pelo seu filho. Seu filho não pode fazer por você. Mas Jesus, Ele espera que você aceite. Ele espera que você acorde desse sono. Ele espera que neste dia, não daqui a 5 dias que vai virar o ano, Ele espera que hoje comece um novo ano, uma nova etapa na sua vida. Uma etapa de consagração e de comunhão tal que você fique ansioso pela volta de
de Jesus. Amém? Deus nos abençoe para isso. Deus seja louvado pela sua palavra. Nós vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Estaremos no hino de número 272 e vamos assim concluir este culto com as estrofes deste hino. Cristãos, despertai e seguei ao Senhor, tomai a espada, vai lutar com a dor, seguir corajosos, sem desfalecer, até que o Senhor nos conceda vencer. Lutai cristãos, pede o Senhor, nos conceda vencer. O escudo da fé, prontamente empunhar, calçados os pés, nas fileiras entrar. A causa do mestre deveis defender, até que o Senhor nos conceda vencer. Lutai cristãos, até que o Senhor nos conceda vencer. Confiai em Jesus, vosso bom general, que já triunfou sobre as hostes do mar. Sobre seus filhos nos guiará, para ser a vitória nos concederá. Lutai cristãos, pede o Senhor, nos conceda vencer. Amém. De joelhos nós vamos ouvir a última oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu chamado, pelo teu amor e pela tua misericórdia para conosco. Te agradecemos por este sábado, pelo privilégio de estarmos aqui, na comunhão com os irmãos, estudando e ouvindo um pouco mais da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos desperte desse sono. Coloque em nosso coração, Senhor, o desejo de te servir, de fazer a tua vontade e de fazermos, Senhor, a escolha de entregarmos as nossas vidas completamente a Ti, Senhor. Nós somos falhos, somos fracos, cochilamos muitas vezes e deixamos para depois a decisão, Senhor, de fazer uma entrega completa. Mas queremos te pedir que nesse instante, que o Teu Santo Espírito toque profundamente a nossa mente, o nosso coração e nos leve, Senhor, a tomar essa decisão, que é uma decisão que nos leva para a eternidade, ao nos entregarmos completamente a Ti. Abençoa, Senhor, essa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, abençoa as pessoas que estão à frente, que elas possam, Senhor, perseverar em levar a Tua palavra, que elas possam não desistir de orar pelas pessoas que estão distantes, que um dia saíram dessa igreja e que ainda estão aí no sono, talvez no estágio 2, 3 e 4, mas que nós temos a esperança que o Senhor despertará e que chamará essas pessoas no tempo certo. Amém. Tudo isso nós te pedimos, aí agradecemos, não porque tenhamos
Não porque tenha mérito em nós, Senhor, mas confiados plenamente no sangue de Jesus que morreu no Calvário para nos salvar. Amém. Conclusão. No nome de Jesus, concluímos o culto divino. Que a graça e a paz do Senhor sejam derramadas em nossos corações. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente sábado. E de um modo muito especial, nosso muito obrigado aos nossos visitantes. Que Deus os acompanhe e nos abençoe. O irmão Nielson está à porta, cumprimentando os irmãos. Que apareceu 2000 anos depois. É verdade. Pois é. Mas mesmo assim. A igreja está muito bonita e bem organizada, cara.